Olá, mulheres! Espero que vocês estejam aí bem ansiosas para essa aula de hoje, que essas aulas desse curso estejam aí abrindo a mente de vocês, estejam ajudando muito a vida de vocês, para que vocês consigam se conectar aí com o seu eu maior, que são vocês mesmas, e que vocês possam se valorizar, se olhar, se enxergar a cada dia, assim como eu fiz na minha vida. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre prioridades, né? A importância de nos priorizarmos. Quando você se prioriza, você está o quê? Você está sendo egoísta com os outros? Não, você está tendo um ato de amor, um ato saudável e de gratidão com você, né? Porque nós precisamos ter esse olhar para nós, porque muitas vezes nós fazemos tanto pelo outro e esquecemos de nós. E para isso, eu vou contar um fato para vocês. Eu me casei muito jovem e eu tive duas filhas. Com 23 anos eu já tinha as meninas, as duas, e eu vivia uma vida muito corrida. O meu ex-marido, ele ele gostava muito de ler, de jogar futebol, de ir para a sauna, de fazer várias coisas. Mas a questão da nossa casa, do trabalhar fora, do cuidar das meninas, sempre ficou muito em cima de mim. Então chegou uma época da minha vida que eu não conseguia me enxergar. Eu saía da minha casa cedo, ia trabalhar pensando na minha casa e nas minhas filhas, e eu voltava para minha casa à noite pensando que eu tinha que lavar, passar, cozinhar, dar banho nas meninas, fazer dormir, contar história e levar para o médico e pensar no que elas iam levar no outro dia para a escola, e enfim, tantas obrigações que nós temos aí diariamente. Será que isso faz algum sentido para vocês? Será que vocês conseguem ver essa situação na vida de vocês? Porque isso na minha vida foi muito forte. Eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia dar conta das minhas coisas. O meu tempo era só voltado para casa, trabalho, filhos e marido. Eu não tinha tempo para cortar um cabelo, eu não me arrumava, não conseguia, não dava tempo, né? E a minha vida inteira, a minha juventude, né, inteira, depois que eu me casei, foi assim. A minha vida vivendo em função de filhos, marido, trabalho. E quando foi uma época, eu ouvia muitas pessoas falar: nossa, mas você trabalha demais. Nossa, mas o seu marido precisa te ajudar. E, enfim, né, uma série de coisas. E aí foi quando eu comecei realmente olhar um pouco mais para mim e comecei assim a comprar roupas, sapatos, e aí dava muitas brigas em casa, porque eu tinha as obrigações de pagar as contas e o meu dinheiro acabava que não dava para pagar contas e comprar as coisas para mim. Mas eu estava ali naquele momento começando a me olhar, a me enxergar. E foi quando eu decidi que eu iria me separar. Eu falei, não dá mais, eu vou me separar porque eu preciso de outras coisas. Eu achei que fosse melhorar um pouco a situação, mas na verdade o que aconteceu? A situação ela piorou, porque aí ficou tudo mesmo para cima de mim, toda a responsabilidade, porque antes ele, né, buscava as meninas na escola, ou então estava ali para dar um café, alguma coisa para elas, e depois não tinha mais, era só eu e eu tive que me virar de todas as formas para poder dar conta daquela vida. Mas eu comecei a olhar, falei, gente, eu não tenho tempo, eu não consigo ter uma vida saudável, eu não consigo ter uma rotina. E foi aí que eu comecei a passar numa psicóloga que me orientou. Falou, olha, tenta definir algumas prioridades. O que é mais importante? Faz uma lista, né? E eu comecei mesmo a fazer aquela lista e identificar o que era importante para mim.
e comecei a colocar metas. Olha, eu tenho tal coisa como metas. Então, eu comecei a devagar, passinho de formiguinha, a colocar isso em prática. E aí eu comecei, falei, não, eu tenho que ter prazos, porque ficava muito longo. E aí eu dava prazos, eu falava assim, não, né, eu vou avaliar meus prazos. Quanto tempo eu tenho para fazer determinada coisa? Então eu coloquei prazos ali. E isso eu comecei a perceber que estava sendo essencial para eu ter uma vida mais saudável, tanto para mim quanto para as meninas, porque fazia muita diferença nas nossas vidas esse tempo, porque no começo eu não conseguia ter um tempo saudável com elas, porque eu só trabalhava, eu entrava às 8 no meu serviço, saía às 9, chegava às 10 da noite em casa, porque eu precisava muito trabalhar. Então eu comecei a fazer essa lista, né? E colocar ali algumas prioridades. Eu comecei a identificar as minhas prioridades, né? O que eu fiz? Eu comecei a pensar no que eu fazia todos os dias, quais eram as minhas obrigações. E aí eu anotava ali. E eu comecei a perguntar, falei, o que é mais importante aqui? Eu lavar uma louça, ou eu tomar um banho, lavar meu cabelo, me secar, ficar com as meninas, ter um tempo de qualidade. E aí eu via essa importância, né? E então foi quando eu comecei a pensar, eu falei, o que eu desejo fazer da minha vida? O que eu quero ser? Né? Porque até então eu não tinha um curso, não tinha terminado a escola, não tinha feito nada. E eu falei, não, eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a identificar algumas desculpas que eu tinha. Falei, não, vou voltar a estudar. E naquele momento eu voltei a estudar, deixava as meninas em casa. Foi difícil? Foi, gente. Se eu falar para vocês que foi fácil, não foi. Não foi. Mas eu precisei alterar as minhas prioridades e as minhas rotinas para que eu pudesse me olhar, me priorizar, né? Por quê? A partir desse momento que eu comecei a identificar as minhas prioridades, a me colocar em primeiro lugar, a definir quais eram as minhas prioridades e o que era essencial realmente entender, principalmente entender que quando eu me priorizava, eu não estava sendo egoísta, nem com as minhas filhas, nem com a minha família e nem com ninguém. Era um ato de amor comigo, porque a partir do momento que eu começasse a me priorizar, eu estaria melhorando a vida delas também. Então foi aí que eu comecei, sabe, a mudar tudo isso. E aí terminei ensino médio, aí comecei a fazer um curso de radiologia, comecei e fiquei assim muita coisa fazendo, só que as coisas já eram para mim. Eu estava me colocando em primeiro lugar. E nessa época eu já tinha separado do meu marido, e aí eu levava as meninas, eu falava, não, toma, fim de semana é seu, e eu ia estudar, ia fazer as minhas coisas, porque eu precisava. Porque no começo da separação eu não queria que elas ficassem com ele, eu queria que elas ficassem comigo. E quando eu comecei a mudar esse olhar, essa visão, né? Comecei a aprender que o meu relacionamento com as pessoas estava mudando, que eu conseguia me impor, me posicionar de uma forma diferente, mostrar o que realmente eu estava buscando. Aí sim eu consegui remanejar toda a minha vida. Fiz esse curso, não trabalhei pouquíssimo tempo na área, no curso de radiologia. Aí decidi que eu ia fazer uma faculdade, fiz letras, depois fiz pedagogia, e estudei mais, e hoje eu estou aqui para falar isso para vocês, para contar esse pedaço da minha vida para vocês, que ele é muito importante, ele foi muito importante para mim, e eu tenho certeza que para vocês também é. Que se vocês pararem para olhar, para pensar aí a vida de vocês vão ver que muitas coisas, muitas vezes, vocês fazem coisas que poderiam deixar para depois, para cuidar mais de vocês, e não, vocês estão lá fazendo, talvez, sei lá, lavar a louça 10 vezes por dia,
o tempo que você poderia estar lendo um livro, 10 páginas, 5, é para você, buscando se priorizar, o se conhecer. Porque quando você melhora, todo mundo que está em torno de você melhora também. E é isso. Faça a lista, se priorize. Qual é a sua prioridade? O que você tem ali que você pode deixar para depois um pouquinho? Coloque ali no papel, comece a priorizar e você vai ver que a sua vida emocional, que a sua vida sentimental, existencial, profissional. Gente, profissionalmente, quando você começa a se priorizar, você dá um boom assim tão grande, você sobe, você fala, nossa, porque você olha e fala assim, eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás. Então, se vejam, comece a se priorizar, faça isso, busque a sua prioridade. Tenha em mente, não é egoísmo. Vai otimizar seu tempo, vai ajudar vocês a alcançarem os seus objetivos, ter um relacionamento melhor com as pessoas. Vocês vão ver. Se as nossas aulas estão fazendo sentido para vocês, se está ajudando você em algum momento, deixe seu like, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, nos siga lá no Instagram, intelecto.psicopedagogia, que você tem muito mais para aprender. Eu tenho muita coisa para oferecer para vocês com autoridade, coisas que eu vivi, que eu passei e hoje eu tenho uma vida diferente, transformada e posso ajudar vocês nessa jornada. Até a próxima aula e enviem para quem vocês acharem que precisam ouvir essas palavras. Muito obrigada!